A aula de agora é sobre a segunda lei de Newton, ok? Ao trabalhar a primeira lei de Newton, vocês perceberam que quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, quando a resultante é zero, esse corpo está em equilíbrio, ou seja, ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se a resultante é zero, o corpo não possui aceleração. A pergunta é, e se a resultante das forças não for zero? Se a resultante for diferente de zero? Newton percebeu que toda vez em que um corpo fica sujeito a uma resultante diferente de zero, esse corpo adquire aceleração. Então, resultante diferente de zero, aceleração também diferente de zero. E mais, Newton percebeu que um corpo de massa m sujeito a uma certa resultante r adquire uma aceleração a. Se dobrarmos a intensidade da resultante, se dobrarmos o módulo da resultante, o módulo da aceleração também dobra. Se triplicarmos o valor da resultante, o módulo de A também triplica. E assim sucessivamente. Ou seja, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele adquire. Duas grandezas diretamente proporcionais entre si, o quociente entre elas é uma constante. Nesse caso, a constante representa a massa do corpo. Então, o módulo da resultante pelo módulo da aceleração fornece a massa do corpo. Dessa relação, chegamos à famosa expressão da segunda lei. A resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração que ele adquire. Percebam que essa equação ela nos dá a noção do módulo da resultante em função do módulo da aceleração e mais, ela indica que o vetor força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor aceleração, uma vez que ele vem da multiplicação da massa pela aceleração. Massa, uma grandeza escalar. Aceleração, grandeza vetorial. Produto de um escalar por um vetor gera uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da grandeza aceleração. Trocando por miúdos, para onde apontar o vetor força resultante, aponta também o vetor aceleração. E vice-versa. Para onde apontar o vetor aceleração, aponta também o vetor força resultante. Ok? As unidades de medida aqui, resultante, força resultante, medida de força. A unidade de medida de força deriva do produto da unidade de medida de massa e da unidade de medida de aceleração. Ou seja, vamos medir força em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que no Sistema Internacional de Unidades, 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado foi batizado de um Newton, que estão acostumados a utilizar. Então, no Sistema Internacional, medimos força em Newton. E não se esqueça, 1 Newton é o mesmo que 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Então, olha só, vamos resolver um exemplo rapidinho aqui, só para vocês acompanharem um pouco aí a aplicação algumas aplicações da segunda lei, ok? Então, olha só, na figura abaixo, nós temos aqui um corpo de massa m igual a 2 kg e a questão diz que esse bloco adquire uma aceleração horizontal para a direita. Então, olha só, esse bloco adquire uma aceleração horizontal para a direita. E de acordo com a figura, ele está sujeito a duas forças, uma força F1 e uma força F2. A questão é, determine o módulo da força F2. Bem, sem problema, olha só. Primeiro, se a aceleração é um vetor horizontal para a direita, pela segunda lei de Newton, resultante igual a massa vezes aceleração, o vetor força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, nesse caso, a resultante das forças que atuam sobre esse corpo é também um vetor horizontal para a direita. Ok? Olha só, duas forças, F1 e F2. Se a resultante tem que ser horizontal para a direita, com certeza a força F1 é maior que a força F2. Portanto, a resultante dessas forças, o módulo da resultante, vai ser dado por F1 menos F2. Só que pela segunda lei, resultante é massa vezes aceleração. Então, F1 menos F2 igual a massa
vezes a aceleração. Portanto, F1, uma força de 20 newtons, então 20 menos F2 igual massa do corpo, 2 kg. Aceleração que adquire, 5. 2 vezes 5, 10. Ou seja, 20 menos F2 igual a 10. Conclusão, F2 igual a 10 newtons. Ok? Então, muito importante que vocês se lembrem que para onde aponta o vetor força resultante, aponta também o vetor aceleração. E vice-versa. Ok? Exemplo simples, direto. Vamos falar um pouquinho sobre força-peso agora. Lá, ao trabalhar a terceira lei, vocês ouviram falar de força-peso, viram que força-peso é a força com a qual o centro de um planeta atrai um corpo. Vamos agora chegar, usando a segunda lei, vamos chegar numa expressão para o cálculo da força-peso. Ok? Então imagine aqui um corpo próximo à superfície da Terra, sujeito à ação exclusiva do seu peso. Tá? Um corpo em queda livre. Ok? Como nós vimos naquela aula de movimentos, um corpo em queda livre fica sujeito a uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Então aqui, ó, o que nós temos? Se sobre esse corpo só atua a força-peso, quem é a resultante das forças que atuam sobre ele? É o peso. Se eu somar todas as forças, o que é a resultante? A resultante é a soma de todas as forças. Se só existe uma força, essa força é a resultante. Mas pela segunda lei, resultante é massa vezes aceleração. Percebam que a aceleração que ele adquire é a aceleração da gravidade. Se a resultante é a força-peso e a aceleração é a da gravidade, ora, resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, o peso de um corpo é o produto da sua massa pela gravidade. Percebam que a massa de um corpo é a medida de sua inércia. Então, independentemente de sua posição, a massa do corpo vai ser sempre a mesma. Não interessa se está aqui na Terra, se está na Lua, se está no espaço sideral. A massa de um corpo é a medida de sua inércia. Portanto, tem sempre o mesmo valor. É imutável. Agora, o peso não. O peso depende da massa e da aceleração da gravidade local. Até mesmo aqui na Terra, a gravidade sofre variações. Ela é menor no Equador e maior nos polos. Nós tomamos aí como valor médio um valor que gira em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, não é? Que geralmente o pessoal arredonda para 10. Mas esse valor é um valor médio, é o valor tomado aqui a 45 graus de latitude. Então, até mesmo no nosso planeta, a gravidade sofre variação. E claro, se você muda de planeta, ou vai para a Lua, ou para um satélite qualquer, a gravidade também muda. Se a gravidade muda, o peso do corpo também muda. Então, o corpo aqui na Terra, com certeza, o seu peso é menor no Equador do que nos polos. A massa não, a massa é a mesma. Mas o peso depende da gravidade. Se a gravidade varia, o peso também varia. E se você muda de planeta, ou vai para um satélite qualquer, para a Lua, ou outro qualquer, se a gravidade é diferente, o peso também é diferente. Muito bem, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui de aplicação do uso da segunda lei. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Um corpo de massa M é abandonado sobre um plano inclinado sem atrito. O ângulo de inclinação do plano vale θ. Determine em função de g e θ a aceleração que o bloco adquire. Então, um exemplo bem geral aí de aplicação da segunda lei. Então, olha só. Um corpo de massa M abandonado sobre um plano inclinado que forma com horizontal aí um certo ângulo θ. Esses exercícios de segunda lei de Newton, a primeira coisa a se fazer é identificar e representar todas as forças que atuam sobre o corpo. Então vamos lá. Primeira força que atua sobre o bloco aqui, com certeza, força-peso. Sempre vertical para baixo. Então aqui, força-peso, ok? Uma força vertical para baixo. Além da força-peso, existe aqui a reação de apoio que o plano exerce sobre o bloco. É a tal normal, a reação normal de apoio. Como vocês viram, a reação normal de apoio é sempre perpendicular à superfície de apoio.
a superfície de apoio é o plano, então a normal deve ser perpendicular ao plano. Então, vamos traçar aqui uma força que seja perpendicular ao plano. Então, está aqui. Reação normal. Percebam que a normal vai fazer com o plano aqui um ângulo de 90 graus. Ok? Mais alguma força? Bem, tem gente que acha que, como o bloco vai escorregar plano abaixo, deve existir uma força que leva o bloco para baixo. Bem, essa força, como a gente vai ver, é a própria força-peso. Ok? Sempre que você for representar uma força, se pergunte: quem é o agente que exerce essa força? Ora, quem puxaria o bloco para baixo aqui? Não existe esse agente. Tá? Vamos ver que a força que leva o bloco para baixo, na verdade, é uma componente do peso. Ok? Então tá lá. Representamos todas as forças que atuam sobre o corpo. O próximo passo agora, para que a gente possa descobrir a aceleração, é identificar quem é a resultante das forças que atuam sobre o corpo. Bem, a resultante é a soma simples de todas as forças que atuam sobre o corpo. Só que nessa situação, percebam que o ângulo formado entre P e N é um ângulo complicado de se trabalhar. Né? É bom quando o ângulo é 0, 90 ou 180. Nesse caso aqui, está fora desses três valores. Então o que a gente faz? Vamos decompor uma das forças. Para isso, vamos traçar um plano cartesiano. A dica que eu dou é a seguinte: sempre trace o eixo Y sobre a normal. Vamos chegar aqui. Eixo Y sobre a normal. Se o eixo Y você escolheu a direção dele, o X você não tem escolha. O X tem que ser perpendicular ao eixo Y. Então, se a normal é perpendicular à superfície, o eixo X vai ser paralelo à superfície. Então, está aqui o eixo X. Se você fizer assim, se você traçar a normal sobre o eixo, traçar o eixo Y sobre a normal, o ângulo de inclinação do plano vai ser sempre igual ao ângulo que a força-peso faz com o eixo Y. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também tem um valor θ. Ok? Aliás, é um bom exercício de matemática aí para vocês provarem que isso aqui é verdade. Uma questão de geometria simples aí, né? Então, se você traça o eixo Y sobre a normal, o ângulo de inclinação do plano é igual ao ângulo que o peso faz com o eixo Y. Ok? Percebam que a força-peso ficou fora dos eixos. Vamos decompor a força-peso, então. Vou projetar a força-peso no eixo Y e vou projetar a força-peso ao longo do eixo X. Vou achar duas componentes. Olha só. Uma componente ao longo do eixo Y, que eu vou chamar de PY, e uma componente ao longo do eixo X, que eu vou chamar de PX. Ok? Então agora, a força-peso não existe mais para nós. Nós trocamos a força-peso pelas suas componentes, PY e PX. Nós sabemos, claro, se abandonarmos um corpo sobre um plano inclinado sem atrito, ele escorrega ao longo do plano. Então o bloco não adquire aceleração ao longo do eixo Y. Se ele não adquire aceleração ao longo do eixo Y, é porque a resultante das forças ao longo do eixo Y é nula. Ou seja, a normal é anulada por PY. Qual a única força que restou? Ora, eu tinha normal e peso. Troquei o peso por PY e por PX. PY se anulou com a normal. Então, quem que sobrou? PX. Então, quem é a resultante das forças que atuam sobre esse corpo? PX. Percebam que PX é que traz o bloco plano abaixo. Então, não existe uma outra força que faz o bloco descer o plano. Essa força, na verdade, é uma componente da força-peso. Ok? Então, a resultante é PX. Mas quem é PX? PX, se você examinar aqui esse triângulo retângulo, você vai ver que nesse triângulo retângulo que nós temos aqui, o peso representa a hipotenusa e PX, o cateto oposto ao ângulo θ. PX
oposto ao ângulo θ. Então, Px, simplesmente o peso vezes o seno do ângulo θ. Mas, se Px é a resultante, então a resultante é o peso vezes o seno do ângulo θ. Não se esqueçam que acabamos de ver que peso é massa vezes gravidade. Então, a resultante vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo, vezes o seno do ângulo θ. Ok? Pela segunda lei, não se esqueçam que resultante é massa vezes aceleração. Se a resultante é mg seno θ, e pela segunda lei, resultante é massa vezes aceleração, eu posso escrever que massa vezes aceleração, resultante, é igual a mg seno θ. Essa massa se cancela com essa. Sobra que a aceleração do bloco vai ser dada por g seno de θ. Ok? Então, esse é o esquema geral para você resolver todas as questões que envolvem segunda lei de Newton. Primeiro passo, identificar e representar todas as forças. Procurar quem representa a resultante. A resultante pode ser que seja uma força só, ou pode ser uma soma delas, ou se forem forças perpendiculares entre si, ser o teorema de Pitágoras. Não interessa. Identifique quem é a resultante. Identificou quem é a resultante? Lembre-se da segunda lei. Compare a segunda lei com essa expressão que você chegou. A partir daí, você calcula o que você precisa. Ok? É isso aí.